Bull Tem Medo não é um filme para ser entendido literalmente. Ele é para ser sentido, estranhado e atravessado. Quem tenta assistir esperando lógica, linearidade ou conforto se perde, porque esse filme ele não fala de acontecimentos externos. Ele fala de um mundo interno completamente dominado pelo medo. Esse não é um filme sobre um homem azarado. É um filme sobre ansiedade extrema, culpa crônica, trauma emocional e vínculos adoecidos. Bull não vive no mundo real. Bull vive dentro da própria mente. Bull vive num estado permanente de ameaça. Desde o início, Bull está num alerta máximo. Tudo é perigoso, tudo é ameaça, tudo pode dar errado. E isso é o retrato perfeito de alguém que vive com ansiedade severa, hipervigilância, sensação constante de perigo, medo de errar, medo de decepcionar, medo de existir. O mundo externo do filme é caótico, porque a mente do Bull é caótica. Quem sofre de ansiedade intensa não vive no presente, vive antecipando tragédias. O corpo nunca descansa, a mente nunca silencia. E a mãe como um núcleo do trauma. A figura materna no filme não é apenas uma mãe controladora. Ela é onipresente, invasiva e culpabilizadora. Essa mãe, ela não protege, ela domina. Ela constrói no Bull a ideia de que viver é perigoso, errar é imperdoável, desejar é errado, se afastar é traição, autonomia é abandono. O medo de Bull não nasce do mundo, nasce do vínculo. E isso é muito comum clinicamente. Muitos adultos vivem paralisados, não porque o mundo é hostil, mas porque aprenderam desde cedo que existir tem um custo emocional muito alto. Culpa crônica, o eixo da personalidade de Bull. Bull carrega culpa por tudo. Ele se sente culpado por desejar, atrasar, errar, existir, não corresponder, não ser o suficiente. A culpa nele não é emocional, é estrutural. Ela faz parte da identidade dele. E isso acontece quando a criança cresce sentindo que precisa cuidar emocionalmente do adulto. É responsável pelo bem-estar da mãe, que precisa se anular para manter o vínculo. O resultado é um adulto que vive pedindo desculpa por existir. O corpo como uma extensão do trauma. O corpo de Bull, ele é frágil, desajeitado, constantemente ameaçado. No filme, o corpo, ele é atacado, é exposto, é violentado, é humilhado, é invadido. E isso simboliza algo muito profundo. Quando o psicológico ele não tem limites, o corpo vira território de invasão. Pessoas que cresceram sem limites emocionais claros não sabem se proteger, não sabem dizer não, não sabem se posicionar, sentem culpa ao se defender. O corpo paga o preço do trauma não elaborado. O mundo absurdo como uma metáfora da mente traumatizada. Muita gente pergunta, por que esse filme ele é tão estranho? Porque a mente traumatizada, ela é estranha. Ela não é lógica, ela é fragmentada, ela é exagerada, ela é confusa, ela é ameaçadora. O absurdo do filme representa memórias fragmentadas, medo desproporcional, sensação constante de perigo, confusão entre passado e presente. O trauma faz o adulto reagir como uma criança e Bull reage o tempo todo como uma criança assustada num corpo adulto. Desejo, sexualidade e medo de viver. O filme também nos mostra o quanto Bull tem medo do desejo. Desejar para ele é algo perigoso, é algo proibido, é mortal. E isso acontece porque ele aprendeu que prazer gera punição, que a autonomia gera abandono, que o desejo gera culpa. Muitos adultos vivem assim, evitam relações profundas,
tem medo de intimidade, sabotam prazer, confunde amor com ameaça. O medo de viver vira mais forte que o desejo de existir. Boo como um retrato de adultos infantilizados emocionalmente. Boo representa muitos adultos que nunca se separaram emocionalmente dos pais, vivem buscando aprovação, têm medo de decepcionar, sentem culpa ao colocar limites, não conseguem sustentar escolhas próprias. São adultos funcionais por fora, mas emocionalmente presos à infância. O filme escancara o custo disso. Uma vida não vivida, escolhas adiadas, desejos reprimidos, uma identidade frágil. E o julgamento final, quando o superego ele condena. O julgamento no final do filme é simbólico. Não é a sociedade julgando Boo, é Boo julgando a si mesmo. É o superego cruel, construído pela culpa materna, dizendo: você nunca foi suficiente. E muitas pessoas vivem assim, mesmo fazendo tudo certo. Sentem que estão sempre em dívida emocional. Nunca relaxam, nunca se permitem, nunca se absolvem. A grande mensagem do filme Boo tem medo é um filme difícil, porque ele toca numa ferida profunda. O medo não tratado vira prisão. A culpa não elaborada vira identidade. Vínculos invasivos impedem autonomia. A criança ferida continua governando o adulto. Esse filme é um alerta sobre o que acontece quando o medo ele nunca é acolhido, quando a criança nunca é protegida. O adulto ele nunca se autoriza a viver. A cura começa quando o medo ele é nomeado, quando a culpa é questionada, quando os limites são reconstruídos, quando a história ela é ressignificada. Ninguém deveria viver eternamente pedindo desculpa por existir. E ninguém nasce condenado ao medo. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida.